Boa noite. De novo, estamos aqui, mais uma sexta-feira do História com Bolinhos, mais um convidado especial, especialíssimo, e que é aquele que consegue enfrentar o dragão, que é como muitas pessoas veem a matemática. Nós temos então a honra de trazer para o nosso canal hoje o mestre Joamir Souza. Rapidamente, a quem não me conhece, sou Alfredo Boulos Júnior, mestre em História Social, doutor em Educação e, antes de mais nada, um professor, um apaixonado pela educação histórica. Bom, agora vou convidar o Joamir. Vou ter a honra de recebê-lo no nosso canal. Aguardando a entrada do nosso colega, irmão, autor, Joamir Souza, matemático com especialidade em estatística. Ótimo. Olá, Joamir. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, Boulos. Tudo ótimo. Bom te ver. Que alegria. Muito obrigado de ter aceitado o nosso convite, viu, Joamir? E vou pedir que você se apresente ao nosso público, por favor. Pois é, então, o convite me deixou, assim, muito feliz, né? Porque eu sei que o professor Boulos vem tendo iniciativas importantíssimas para a educação, né? Tem acompanhado os vídeos, né, as lives, então eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu sou matemático, né? Moro em Londrina, no Paraná. Sou professor há mais de 20 anos. Né? Escrevo livros educacionais de matemática há mais de 10 anos, né? Lá na FTD, nossa casa. Sou pai de dois alunos, dois estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Na verdade, o João agora está no 6º ano, né? Saiu do Fundamental 1 e foi para o 2, mas tem uma menina, a Marina, que está no 3º ano do Fundamental. Então, eu vivo a educação o dia todo, sou casado com a Angélica, que é uma pedagoga, né? E adoro falar de educação, adoro escrever sobre educação, estar com professores, ser professor, né? E sempre defendendo a matemática, tentando trazer novidades sobre a matemática e mostrar o quanto ela está presente no nosso dia a dia. Talvez isso é o que mais me caracteriza enquanto professor, né? Mostrar o quanto a matemática está no nosso dia a dia e o quanto ela é importante. Então, estou muito feliz aqui nessa sexta-feira, olha que bacana, para falarmos sobre educação. Joamir, muito obrigado por você estar feliz com a nossa felicidade de ter você aqui, de coração mesmo, viu, Joamir? A gente tem uma enorme admiração pela sua criatividade, suas atividades criativas, né? E o seu desejo de ensinar mais e melhor, sempre. Joamir, por que é importante aprender matemática? Poxa vida, então a gente já vai começar num nível bem alto a nossa conversa, porque essa é a pergunta fundamental, né? Por que aprender matemática? Existem inúmeras respostas, Boulos, mas eu acho que 3 elas se destacam nesse cenário. Uma é que aquele que conhece mais matemática, ele tem uma possibilidade maior de resolver problemas no seu dia a dia, né? Resolver de uma maneira mais eficiente. E aí eu explico. Quem sabe mais matemática, quando encara uma situação como, por exemplo, uma dívida familiar, como resolver uma dívida familiar, a gente sabe que é uma realidade em muitos lares brasileiros. Então, como lidar com essa dívida, né? Procurar um financiamento, parcelar a fatura do cartão. Outra situação, quando você vê uma notícia na TV ou lê
uma notícia em um site. Se você tem mais conhecimento matemático, você, consequentemente, vai tirar mais informações e informações corretas daquela notícia. E eu acho que isso está muito evidente, ficou muito evidente durante a pandemia, que nós recebíamos muitas informações, né, informações que em determinados momentos eram muito urgentes de compreensão da população, e aqueles que tinham um certo domínio de alguns conceitos matemáticos compreendiam melhor aquilo, né? Então, a probabilidade, né? Teve, nos momentos das avaliações das vacinas, probabilidade ficou muito em evidência. Depois você tinha a média, né? A média de casos dos últimos 15 dias. Quem entende mais matemática ia entender melhor esse tipo de informação. Então, o primeiro aspecto da importância da matemática é para você resolver coisas práticas do seu dia a dia. O segundo aspecto relevante, e aí independe da contextualização, é o pensamento matemático. Então, quando você aprende matemática, você desenvolve uma série de modelos de pensamento que a gente acaba chamando de pensamento matemático. Então, nesse tipo de pensamento, a gente inclui, por exemplo, o raciocínio lógico. Quantas situações a gente se depara em que nós temos que raciocinar logicamente? O pensamento algébrico é outro aspecto, né, que também nos ajuda a resolver situações nem sempre do cotidiano, mas pode ser num estudo mais avançado. Então, o raciocínio matemático é outro elemento importante para se aprender matemática. João, mata uma curiosidade, desculpe te interromper. A média de óbitos dos últimos 15 dias, o que é que significa isso para todos nós? Legal, Boris. Eu acho que eu ouvi, provavelmente, quem está nos acompanhando também, ouviu muito informação desse tipo, mas eu não vi nenhuma explicação do que é isso, né? Então, o que acontece? Diariamente são registrados os casos, então trabalhava-se mais ou menos com duas médias, a de casos e a de mortes, né? E não é uniforme, não é que morre ou tem mais casos num dia do que no outro por uma característica específica daquele dia. Mas a gestão desses exames, ela não é homogênea. Então, nos finais de semana, por exemplo, há menos registros. Ou há registros, mas esses registros não são computados, né? Então, se você olhasse os casos dia a dia, você teria sábado e domingo com menos casos, e a segunda-feira com mais casos, porque teríamos ali acumulados os casos da segunda e vários casos do final de semana. Então, a média, nesse caso, foi para deixar mais homogêneo, você entender, você não pega mais o dia, você pega a semana, né? E como a média é por semana, vou entrar um pouco no cálculo matemático, e ele é bem simples. Você adiciona a quantidade de casos ou de óbitos, dependendo do que você está estudando, desses 7 dias que fecham a semana, né? No caso, sempre dos últimos 7 dias. Se eu estou fazendo a conta hoje, que é sexta-feira, vai de hoje, sexta-feira, até quinta-feira da semana, até o sábado da semana passada, para fechar os 7 dias. E divido por 7. Somo o total desses 7 dias, obtenho o total e divido por 7, aí eu tenho uma média. Isso faz com que essa variação que não é do vírus, da administração das informações, seja diluída e aí não aparece. Então, essa é a média de casos. Então, quem sabe matemática ouvia essa informação, né, e fazia essa leitura. E no caso de 15 dias, então? A mesma coisa. Aí você conta de hoje e mais os 14 dias anteriores. E faz a média. Né? Mas o interessante, Boulos, que se a gente... e aí toca um pouco em história, né? Se a gente for pegar o começo da pandemia, não era assim. Não era assim. Então, se a gente forçar um pouquinho a memória, a gente vai lembrar que
Era uma variação grande durante a semana. Então, chegava sexta-feira, você falava assim, nossa, está tendo 1.000 casos. Aí você assistiu o jornal no sábado, agora está tendo 500. Oh, pô, está melhorando. Você assistiu no domingo, 300. Está melhorando muito. Chegava na segunda, 2.000 casos. Então, foi de uma necessidade para que essa informação fosse mais compreensível para a população, que se utilizou a média. E média, Boulos, olha que interessante, é um conceito matemático que a gente trabalha desde os anos iniciais do ensino fundamental. Olha então, que... não, é um conceito simples. Joamir, me diga uma coisa. Muitas pessoas acham difícil, não é? E têm medo da matemática, né? Por que você acha que isso acontece? E também já vou emendar perguntando, como superar esse medo, né? E abraçar a matemática? Olha, Boulos, olha, se a matemática fosse uma pessoa, ela sofreria de bullying. A matemática sofre de bullying, Boulos, porque é algo que já está cultural, né? Pelo menos no Brasil isso. Isso é diferente em outras nações, né? Existem países, olha que interessante, existem países, principalmente asiáticos, Coreia do Sul, por exemplo, Japão, mas na Coreia do Sul isso é bem latente, assim, que professor de matemática fica famoso, vira celebridade. E aí tem outdoor nas ruas. Então, é algo um pouco relacionado à nossa cultura local. E eu digo que é bullying porque isso é algo que é passado de geração em geração, né? Aquela criança, e aí eu acho que é importante a gente destacar isso, Boulos. A criança, e aí eu vou focar nos anos iniciais, porque ali tudo inicia em relação a esse processo. As crianças chegam em casa, imagina a cena, né? Então tá lá o pequenininho chegando da escola, e aí os pais perguntam, o responsável, o familiar, tem tarefa do que hoje? Aí a criança fala, língua portuguesa, história, geografia, ciências. Quando ele fala matemática, todo mundo corre. Ninguém quer ajudar a criança, né? E aí cai no senso comum que a matemática é difícil, que a matemática é chata. Agora, por outro lado, e aí a gente começa a entender exatamente o que acontece, quem é professor dos anos iniciais percebe o quanto as crianças gostam de matemática. Elas iniciam a jornada escolar, e não só nos anos iniciais, até mesmo na educação infantil. As atividades que envolvem os conceitos matemáticos lá da educação infantil encantam as crianças. Né? A natureza, a matemática tem na sua natureza a ludicidade. Né? Não é à toa que quem trata de jogos, da teoria de jogos, é a matemática. Então, eu enxergo muito essa questão do preconceito, do matemática é difícil, sobre duas óticas. É essa que eu coloquei, da passagem de um para outro, né? E uma outra ótica é que a matemática, até algum tempo atrás, e aí não era só matemática, a maioria dos conceitos, era tratada de uma maneira que não tornava ela interessante em sala de aula. Então, acontecia muito. Eu tenho várias lembranças de aulas de matemática que não eram empolgantes e que poderiam ter sido. Né? Então, quando junta essas duas coisas, né, tem uma história com H minúsculo aqui. Olha que coisa. Quando eu era criança, meus pais sempre tiveram comércio de bairro, né? Venda, sorveteria e tal. E numa dessas épocas, sempre comércio pequeno, assim. Numa dessas épocas, nós tínhamos uma moça que trabalhava com a gente, ela chamava Maria, e ela era jovem, tá? Eu deveria ter ali em torno de 8 anos, e ela era jovem. E ela tinha parado de estudar, na época, na 7ª série. Na 7ª série. E ela me dizia assim, olha, João amigo,
eu parei de estudar na 7ª série. Parei por conta de matemática. A 7ª série é muito difícil. Tem um monte de letra misturada com número e tal. E ela falava isso tantas vezes que eu carreguei isso comigo. Então, quando eu era pequeno, a minha meta era chegar até a 7ª série e depois parar, porque era muito difícil, né? É lógico que isso não aconteceu, a matemática me encantou e amo a matemática. Mas isso dá um pouquinho o temperamento. Então, eu acho que para os pais, ou para aqueles que acompanham a criança no dia a dia escolar, fora da escola, evitar, né? Tratar a matemática de uma maneira pejorativa, difícil e tal. Inclusive, teve questões já estudadas que se trabalhava que a matemática não era para mulheres, não era para meninos. Ciência de maneira geral, as ciências de maneira geral. Né? Então, não trabalhar isso. Né? Sempre dar à criança a oportunidade de gostar da matemática. E na sala de aula, a gente já vê muita mudança nesse sentido, de tornar as aulas de matemática mais atraentes. Né? Então, já tem algumas iniciativas bem interessantes aí acontecendo. Joamir, nossos convidados estão entrando. Tem a professora Cristina de Petrópolis, que é uma querida. Débora Leanza, que é gestora, editora, uma editora de peso. Nádia, de Belo Horizonte, que é uma dentista. Tem Roberto Carneiro, professor, tem Vanessa, tem Tati Skevenin, que é meu braço direito, esquerdo e mais alguma coisa, é a nossa coordenadora geral dos trabalhos aqui, a nossa gerente. Vanessa, secretária. Muita gente entrando. Matemática, pelo jeito, encanta, viu, Joamir? Eu acho que você tem razão. Ela não só amedronta, não. Ela encanta também. Ela seduz a nossa colega, desculpa te interromper, Boulos, a nossa colega de Belo Horizonte, né? Hoje eu me lembrava, porque é sexta-feira, né? Então, sexta-feira tem... As pessoas costumam ter vários compromissos, né? Eu me lembrei de uma sexta-feira em Belo Horizonte, que eu fui fazer um trabalho com professores, era sexta-feira à noite, dia 12 de junho, dia dos namorados. E ficou a sala assim, Boulos, cheia. Meu Deus do céu. Então, sempre ouvi que Minas, né? Assim como muitas partes do Brasil, amam estudar, amam estar atualizados aí na educação, e aquele dia provou isso mesmo. Olha que legal, que bacana. Parabéns, então, aos educadores de Minas Gerais. Dia dos Namorados, sala cheia, não é brincadeira. Sexta-feira à noite ainda. Sexta-feira à noite, tudo junto e misturado. Gente, vamos lá. Joamir, alguns pais, e eu tenho visto isso, eu acompanhei isso no caso da minha filha, que chegou um momento que ela perdeu o pé de ensinar matemática para Tayla, que é minha neta. Eu disse, não consigo mais, eu não consigo mais. O jeito que ela está aprendendo é diferente do jeito que eu aprendi. Né? E sobre essa maneira de ensinar matemática, né? O que mudou nos últimos anos? Mudou. A gente sente que mudou. E o que mudou nos últimos anos? Um dia eu fiquei curiosíssimo, numa das conversas que tive com você, quando você me falou sobre frações. Isso não me sai da cabeça até hoje. Embora seja um conteúdo já, né, de Fundamental 2, mas diga lá para a gente, o que mudou no modo de ensinar matemática? E como você, né, aplica essa mudança nos seus livros, nas suas palestras? É interessante, né, Boulos? Vários componentes curriculares vão, ao longo dos anos, incorporando conceitos novos, né, à sua área de estudo. Né? Isso acontece em história, em geografia, em ciência. Né? Ciências acontecem muito, surgem novos elementos, novos seres. E matemática, Boulos, é bem provável que os conceitos matemáticos que as nossas crianças, a Tayla está estudando, que os meus filhos estão estudando, são os mesmos conceitos que eu estudei,
que você estudou e que qualquer pessoa no século passado estudou. Então, em matemática, a gente estuda conceitos que foram desenvolvidos muito tempo atrás, né? Séculos atrás. Então, demora para novos conceitos chegarem. Então, o que muda? Se não muda o conceito, por que está tão diferente as aulas de matemática hoje do que estavam há algum tempo atrás, né? Se o conceito é um... A gente estudava, você estudou frações, eu estudei frações, as nossas crianças estão estudando frações, né? Você estudou equação no segundo grau, eu estudei equação no segundo grau, as nossas crianças estão... Mas a maneira, os instrumentos que a gente utiliza nas aulas mudaram. Então, eu vou dividir a resposta em duas partes. Então, sobre a mudança do ensino da matemática na sala de aula. A primeira diz respeito a como se ensina, tá? A ação do professor. E o segundo momento é o que se ensina, o que está se ensinando, né? Então, quando a gente pensa na ação do professor, eu até citei no início aqui da nossa conversa que as aulas eram muito pragmáticas até algum tempo atrás, né? Então, o professor na lousa, né? O aluno na carteira, enfileirado. Isso estou falando aula de matemática. Aí o professor expunha um conceito, exemplificava e propunha aos alunos a realização de algumas atividades idênticas às que estavam ali na lousa, né? Então, eu me lembro uma vez que eu entrei numa escola conversar com professores, né? E aí uma professora disse assim para mim, ficou marcado. Antigamente, professor Joamir, a gente aprendia o alfabeto na aula de matemática. Eu falei, mas como assim, professor? Você tinha lá atividade 1, efetue. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Então, eram atividades muito, muito parecidas, né? Siga o modelo, né? E nessa estrutura de trabalho, o aluno ele é muito passivo. Ele recebe, ele constrói pouco, né? Recebe e reproduz, não é? Recebe e reproduz. E você que, além de historiador, tem um vínculo com a arte, sabe que tudo que é reproduzido não sai tão bom quanto o original, né? Então, hoje, nos últimos anos, várias estratégias de ensino de matemática têm sido desenvolvidas, né? Então, a academia entra muito, muito forte com essas contribuições. Isso está chegando em sala de aula, né? Então, existe lá um conjunto de metodologias que hoje se denomina metodologias ativas, né? Que não serve só para matemática, mas que integra algumas metodologias onde o aluno deixa de ser passivo e passa a fazer parte, ou seja, ativo, na construção daquele conhecimento, né? Joamir, por favor, só para uma bolsa dentro desse raciocínio seu. Adição, subtração, essas operações, o jeito de ensinar mudou, que é um exemplo bacana para o nosso público do Fundamental 1, né? Das séries iniciais. Claro, Boulos, veja, existe um componente em matemática que se chama algoritmo. Tá? É o mesmo nome utilizado para as etapas de uma programação de computador. Lá também se chama algoritmo. O que é um algoritmo? É uma lista de instruções que devem ser realizadas para chegar a um certo objetivo, né? Em matemática, durante muitos anos, o foco
quando se fala das operações elementares, adição, subtração, multiplicação e divisão, o foco tem sido, ou foi, exclusivamente no algoritmo. Então, era um ensino muito voltado a detectar as informações ali na situação, compor isso num algoritmo, e aí cada operação dessa tem um algoritmo. Quando eu digo algoritmo, é a conta armada. Esse é o termo mais comum, a conta armada. Então, a adição tem aquela carinha parecida com a da subtração, né? Então, na adição, eu listo as parcelas, uma abaixo da outra, alinhadas, né? Porque tem que estar alinhadas, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena, né? E faço a adição. Pois bem, esse tipo de artifício, ele serve para... Por que ele foi desenvolvido? Ele foi desenvolvido para otimizar o cálculo, para fazer mais rápido. Então, a ideia é essa. Porém, o mecanismo que corre por detrás dele é o que precisa ser trabalhado, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo envolvendo frações, tá? Eu fiz uma experiência parecida com essa na sala dos professores, muito tempo atrás. Eu escrevi lá 2 frações com denominadores diferentes. Denominador é aquele número que fica embaixo do tracinho, né? Porque é mais difícil fazer adição com frações de denominadores diferentes. E aí eu propus, era um momento de descontração, numa época de formação que a gente estava tendo, eu era professor naquela escola. E aí eu pedi para que qualquer professor que não fosse da área de matemática, da área de exatas, fizesse uma adição com aquelas 2 frações. E aí ninguém se arriscou. Ninguém se arriscou, né? Agora, eu perguntei a eles, poxa, vocês nunca viram adição de frações na escola? Aí todos falaram, não, a gente viu. Né? Então eu escrevi uma equação do segundo grau, né? Então, para quem está meio por fora, a equação do segundo grau é aquela do x ao quadrado, que tem que usar Bhaskara, né? E aí, que pode ser utilizado Bhaskara para resolver. Escrevi a equação e pedi alguém que não é de exatas, resolva essa equação. Ninguém resolveu. E aí, o que eu queria dizer com aquilo? Quando a gente aprende o algoritmo só, a gente não aprendeu o conceito matemático que tem por detrás. Então, hoje, e aí é o que tem a ver com isso que você disse, dos pais identificarem maneiras diferentes de realizar essas operações quando olham o caderno dos seus filhos, é porque essas novas metodologias, ou essas metodologias que chegaram à sala de aula, têm levado a fazer com que o aluno compreenda o processo dessa operação. Então, eu vou pegar a adição, por exemplo, antes do algoritmo, e aí a gente trabalha na nossa coleção o algoritmo propriamente dito a partir do 3º ano. E mesmo quando começa o algoritmo, a gente não abandona as outras estratégias. Então, a gente começa no 1º ano fazendo adições com material concreto. Tampinha, grãos de feijão. Depois a gente começa a utilizar materiais estruturados, como material dourado. Depois a gente parte para um instrumento que é o ábaco. Quando a gente começa a fazer as operações com o algoritmo, a gente ainda não usa o algoritmo usual, que é esse que eu falei, de um embaixo do outro. A gente primeiro trabalha com decomposição, né? Então, eu vou somar 25 mais 10, eu posso decompor o 25 em 20 mais 5. Somo as dezenas, o 20 com o 10 dá 30, depois adiciono as unidades, 35. Né? Só depois que o aluno ganha a experiência, né, que ele compreende, aí com 2 Es, né, ele assimila esse conceito, é que a gente, poxa, então agora, a gente faz com que ele perceba que alguns cálculos algumas adições com números muito grandes, fica inviabilizado fazer com essas estratégias. Né? Então, o aluno vai fazer lá
a população de São Paulo, mais a população do Rio, mais a população do Espírito Santo e de Minas, para calcular a população da região Sudeste. Isso não dá para fazer com material dourado, não tem pecinha suficiente. Para fazer isso no ábaco, eu preciso de um ábaco bem grandão, né? Para fazer isso com decomposição, eu uso uma folha de caderno inteira, porque eu vou decompor lá muitas ordens e classes. E aí a gente mostra para esse aluno, com essas estratégias, que o algoritmo ele entra no momento para otimizar o cálculo. Mas ele só vai funcionar efetivamente se o aluno compreendeu todo o caminho para chegar nesse momento. Então, a gente vê muito adulto, né, que faz essas operações de maneira mecânica. Então, vai empresta lá na subtração. Mas o que é esse vai O que é esse empresta Então, a ideia é que o aluno chegue no algoritmo já sabendo o que é isso, né? E quando chega no algoritmo, a gente não abandona, a gente acompanha. Então, eu comecei a trabalhar o algoritmo. Eu vou pedir para esse aluno resolver esse cálculo, resolver essa situação, problema, que envolve adição, utilizando o algoritmo, mas utilizando uma outra estratégia junto. E aí ele percebe, né? Então, por exemplo, se ele está utilizando o material dourado, ele percebe o vai porque no material dourado ele vai trocar um conjuntinho lá, por exemplo, de 10 cubinhos por uma barrinha. Então, quando eu juntei aqui os cubinhos, passou de 9 cubinhos. Então, eu tenho que juntar 10, porque o nosso sistema de numeração é decimal. Eu junto 10 e troco por uma barrinha que tem 10, que é uma dezena, né? Então, e isso, Boulos, olha que interessante, isso tem causado momentos assim de atrito escola-pais, né? Por quê? Porque o professor, a professora vem com essa estratégia e o pai, quando vai acompanhar o filho, exatamente como você disse, não entende, não estudou daquela maneira, e tem pais que vão tentar aprender, né? Que vão entrar em contato com o professor, com o coordenador, para entender aquela estratégia e acompanhar, ou pegar o livro didático e acompanhar o aluno dentro, e outros não. Já vi casos que os pais dizem assim, olha, joga isso fora, filho, é assim que faz. Né? Então, esse é um aspecto do que João, uma coisa, como é que uma criança pode ajudar a mãe numa compra? Então, imagina aí um aluno de 9 anos indo ao supermercado com a mãe. Como é que ele pode ajudá-la? E ela tem um tanto para gastar nesse supermercado. Como é que ele poderia ajudá-la, né, nas compras? Para ele, por exemplo, dizer assim, oh, mãe, a senhora vai gastar quanto? Eu vou gastar nessa compra R$600. Né? Então, quanto eu posso comprar de cada coisa? Enfim, uma coisa bem prática. E também tem um exemplo que você me deu que eu achei incrível sobre como economizar na conta de luz, né? Na conta de água. Fale dessas coisas aí para a gente, que nós somos... Vamos lá. Não, vamos lá, Boulos. Essa ideia do aluno, do estudante, ser participativo nas decisões de casa, isso é importantíssimo para a família, né? Eu cresci num lar, por exemplo, que depois que eu tive 11 anos de idade, eu já era o mais instruído formalmente da minha casa, né? Então, meus pais pararam de estudar muito cedo, com 11 anos eu já era o mais estudado da casa. Isso acontece em vários lares brasileiros, né? Tem um caso que aconteceu quando eu fui ao Ceará, era um encontro de professores do estado todo, e aí uma professora me mostrou uma reportagem lá da cidade dela, Brejo Santo, interior do Ceará. E aí era uma reportagem bonita, assim, era um menino, ele usava o meu livro, por isso que ela me mostrou, o livro aparece em cima da mesa, que ele ensinava matemática para os pais que eram analfabetos. Né? Então ele ensinava, aí era um aluno mais velho, sexto, sétimo ano, ele ensinou eles a ler e escrever na roça, eles moravam na roça, e ensinava matemática. Então estava o livro aberto assim. Então é muito importante a criança
participar dessas atividades. Pensando no mercado, Boulos, é um ambiente riquíssimo, porque você, além de trabalhar a matemática, você consegue trabalhar várias ideias aí do que a gente tem chamado de temas contemporâneos transversais, né? Como sustentabilidade, educação financeira. Então, por exemplo, um exemplo prático, né? Então, tá lá, saiu a criança e um dos pais e foram ao mercado para comprar um pote de margarina. A mãe encomendou, foi o pai e a filha comprar 500 gramas de margarina. Então, quando chega de frente ali para o refrigerador, primeiro que eles vão se deparar com uma gama de marcas, né? Então, vamos supor que eles vão escolher a marca de preferência, né? Ou a marca que se encaixa dentro do orçamento que eles têm. Bem, então, eles escolheram a marca A e aí eles vão encontrar pote de 100 gramas, pote de 200 gramas, pote de 250 e pote de 500 gramas. Qual composição de 500 gramas eu vou levar? Vou levar o pote de 500 gramas, 2 de 250, 2 de 200 e 1 de 100, 5 de 100. Então, ali, o aluno, a criança, o filho, naquele momento, ele vai ter a oportunidade de fazer cálculos simples, né? De adição, de multiplicação e de divisão, para dizer, olha, pai, nessa composição aqui, o quilograma da manteiga sai a margarina sai a 12 reais. Nessa composição aqui, sai a 8 reais. Nessa composição... Então, esse é um aspecto, né? E isso, assim, Boulos, a variedade, né? Então, diferente de muito tempo atrás, né? Da época que a gente era criança, que você ia ao mercado e tinha poucas opções, hoje são muitas opções, né? Tem um trabalho que nós fizemos também nesse sentido, que é um problema, na verdade, chamado maquiagem de produto. O que é esse problema? Alguns produtos que têm um conteúdo, uma quantidade naquele produto que já é popular, né, há muito tempo eles diminuem o conteúdo de maneira que o consumidor não perceba, né? Tem vários produtos que isso aconteceu. O papel higiênico é apenas um exemplo, que começou com 50 metros o rolo e hoje é 20 metros o rolo. Né? Caixa de bombom, a gente está chegando próximo da Páscoa, né? Caixa de bombom é um caso assim de terrorismo, porque a caixa de bombom tinha 500 gramas, depois 400, 350, 300. Hoje a caixa de bombom aí padrão é 200 gramas. E por que eu digo que é terrorismo, Boulos? Porque a caixa em si não mudou de tamanho. Porque se muda de tamanho, o consumidor percebe, né? Então eles mantiveram o tamanho, mas o conteúdo diminuiu. Você pega assim, ó, você que gosta de samba, que eu sei, né? Você chacoalha assim, ó, dá para fazer um samba, porque os bombonzinhos estão soltos ali dentro. E aí o aluno, né, nesse trabalho que nós fizemos, e que o aluno pode reproduzir isso, a gente faz com essa intenção, que ele reproduza isso no supermercado, ele faz o cálculo para ver como que está esse percentual de redução, se teve o mesmo percentual de redução no preço. Né? Então, a legislação hoje obriga que se coloque no rótulo o peso atual. Então, a caixinha de bombom que era 500 e hoje é 200, tem que estar escrito lá. 200 gramas, e embaixo tem que estar escrito. Redução de 500 para 200 gramas. Né? E coloca isso em percentual. Né? Redução de 60%. Então, a gente trabalha isso. Então, são várias oportunidades que essa criança tem de ajudar nas finanças da casa, por exemplo. E o mercado hoje, né, Boulos, se a gente analisar, e eu acho que a matemática só vale a pena quando a gente tem que olhar o cenário atual e ver a utilidade dela nesse momento, as coisas no mercado estão caríssimas.
né? Então, quanto mais tiver esse tipo de participação, né? Hoje existem os atacarejos. Já ouviu falar de atacarejo, Boulos? Não. Atacarejo é uma mistura de atacado com varejo. Então, aonde as pessoas compram um pouco mais barato quando elas levam em quantidade. Então, ao invés de levar um pote de milho, tem lá um conjuntinho com 4 potes de milho e sai um pouco mais barato. Então, é outra atividade que essa criança pode ajudar os pais nessa comparação de preços. Você tinha feito uma outra questão nesse sentido, Boa? Eu gostaria que você me falasse o seguinte: você acha que se a criança ajudar no cálculo do gasto de energia mensal, isso pode contribuir para mudar de atitude? Por exemplo, no tocante ao tempo que ela fica no banho? Poxa, Boulos, eu vou contar um caso que nós fizemos com 2 escolas, tá? Então, foi um projeto que a gente desenvolveu com 2 escolas, de lugares diferentes do Brasil. Nós fizemos esse trabalho em agosto de 2020. E qual que foi o elemento motivador? Então, a gente estava ali no centro da pandemia, né? Agosto de 2020. Começou a sair reportagens e as pessoas começaram a perceber nas suas casas o aumento no gasto de energia elétrica e água, né? E outros também, mercado, essas coisas. Por quê? Porque essa criança, ela ficava 5 horas do dia na escola, bebia água na escola, usava energia elétrica da escola. Esses familiares ficavam 8 horas por dia, ou até mais, né? Fora de casa por conta do trabalho. Lá no trabalho, no transporte de ida e de volta, e consumia essa energia elétrica, e consumia essa água lá. De repente, está todo mundo em casa, consumindo a água de casa, consumindo a energia elétrica de casa 24 horas por dia. Então, a gente percebeu isso, e aí qual foi a proposta? Com o segmento do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Fazer uma pesquisa nas residências dessas crianças sobre quanto era, e aí tinha que consultar as faturas, né? Quanto era o consumo de água e energia elétrica nesses 6 meses de 2020, né? Regredindo de agosto para o início do ano, e qual foi o mesmo consumo no mesmo período no ano de 2019, que era um ano sem pandemia, né? E aí foi assim, um negócio avassalador. Nós percebemos que foi unânime o aumento tanto do gasto de energia elétrica quanto o gasto de água. E aí o bacana é que cada série, cada ano escolar, nós fizemos um trabalho diferente, né? Então, por exemplo, o 1º ano, a gente trabalhou comparação de números naturais. Então, o aluno via lá que em julho de 2020 foi consumido na casa dele 20 metros cúbicos de água. 20. E em julho de 2019 tinha sido consumido 13. Que mês que consumiu mais? O de 2020 ou de 2019? Quanto a mais? Então, o 1º ano, dentro das competências e habilidades relacionadas àquele ano, tinha um trabalho para ser feito. E assim foi com os outros, né? Teve ano que trabalhou com tratamento estatístico, então construiu o gráfico de colunas duplas, né? Então, vou fazer o gráfico de consumo de água. Aí está lá, março, quanto foi em 2019, quanto foi em 2020? Abril, mesma coisa. E aí fazia análise. 5º ano, a gente trabalhou com média. Então, qual foi a média de consumo nesse período em 2000? Então, a gente fez um trabalho grande. Bem, mas a pesquisa em si, ela não tem um valor. Só ela, né? O que você faz com ela é o que dá o valor para aquela pesquisa. E aí a gente foi. Bem, se subiu o nosso consumo, e por outro lado, diminuiu a renda de muitas famílias, então são 2 situações adversas e simultâneas. Aumentou a despesa e diminuiu a receita, né?
Nessa situação, o que a gente pode fazer para diminuir os consumos de água e energia elétrica na casa? Né? E aí, qual que foi a ideia? Buscar fontes de pesquisa. E aí a gente conseguiu, além desse trabalho matemático e além desse trabalho de conscientização do uso racional desses recursos, foi trabalhar com pesquisa com fonte confiável. Então, mas aonde nós vamos buscar essas informações? Né? Tem que buscar essas informações de água, por exemplo, dicas para a economia de água em sites de companhia de saneamento. Né? Sabesp em São Paulo, Sanepar no Paraná e várias outras que tem. E lá tem muita coisa bacana. Ou na ANA, Agência Nacional das Águas, que é governamental e tem lá muitas ideias bacanas. Energia elétrica, mesma coisa. Aonde a gente vai buscar essas dicas? Né? Então, tem lá na ANEEL, governamental, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, nas companhias regionais, né? Aqui no Paraná é a Copel, eu acho que a Sociedade do Paraná, Eletropaulo, em São Paulo. Sim. Isso. Então, tem lá várias dicas, desde como você... E aí a escola entrava muito nessa questão, porque estava tendo as aulas virtuais, né? As aulas remotas. Então, é deixar o computador ligado no momento que não está tendo aula, gasta energia, então se desliga o monitor. Saiu do ambiente onde você estava tendo aula, apaga a luz, é no quarto, é na sala, é na cozinha, apaga a luz, não está usando. Bem, tem janela com cortina, abre a cortina, abre a janela, fica mais fresco, não precisa ligar o ventilador. Então, a gente sai de uma situação... Esse é um trabalho de projeto, que está englobado lá nas metodologias ativas que eu citei um tempo atrás. Onde esse aluno ele desenvolve vários conceitos matemáticos, sendo ele o personagem principal daquele roteiro. Né? Então, ele criou, ele foi atrás, ele viu, identificou o problema. A gente sempre parte de uma hipótese. A hipótese era, está aumentando. A gente verifica isso na prática fazendo a pesquisa. E depois a gente dá uma solução para aquela situação, fazendo propostas viáveis. Né? Não, tem uma proposta sensacional, que é colocar energia solar em todas as casas das crianças. É viável? Não é viável. Então tem que ser viável, né, dentro desse cenário. Então é isso. Eu achei muito interessante essa coisa de, durante a pandemia, aumentou a despesa com água e luz e diminuiu a receita das famílias. Né? O professor Marcos Mello é também um comunicador, um professor muito querido, entrou. A Kelly Pérez, que é do marketing, entrou. Uma professora deu boa noite, pelo endereço não consigo identificar o nome, mas boa noite para você, professora. Poxa, Joamir, que coisa bacana. Como a matemática está presente e como ela pode ajudar o dia a dia dos estudantes, né? E dos professores também, e dos pais também, né? A educação matemática se reflete em casa, né? Na casa. Eu já vi muito... Obrigado, professor Marcos. Eu já vi muitas crianças, né, aprendendo, entusiasmadas com língua portuguesa, e chegam a corrigir os pais, né? Não, essa palavra não se pronuncia assim, não, né? E com relação, eu acho que matemática deve acontecer a mesma coisa, né? E ao mesmo tempo, né, João, eu acredito que a criança que ajudou a identificar numa conta de luz o aumento do gasto, comparando o mês de um ano e o mesmo mês do ano seguinte, ela com certeza está se conscientizando, né? Quer dizer, está se conscientizando, ela passa a ser não só um receptor para ser um produtor, mas um colaborador, né? Porque ela identifica... Tem uma história muito forte na questão do banho, né, Joamir? Por quê? Por que isso acontece? Chuveiro, eu ouço falar, chuveiro puxa mais. Mas me traduz isso em linguagem matemática. Me ensina sobre isso, por favor. Existem alguns vilões de consumo nas casas, né?
O chuveiro é um deles. Porque o chuveiro, Boulos, ou a ducha, e é a diferença, tá? Pode não parecer, mas tem diferença entre chuveiro e ducha. Por que que ele é um vilão? Porque ele ataca em duas frentes. Porque ele consome, ao mesmo tempo, água e energia. Se for elétrico, consome energia elétrica. Se for a gás, consome gás. Mas consome energia. E principalmente em épocas mais frescas, mais frias. Então ele é um vilão porque ele consome as duas coisas. Qual que é a diferença de ducha e chuveiro? A ducha, ela tem uma vazão maior de água, né? Então ela tem lá um mecanismo interno que dá mais pressão, então sai mais água. Então isso consome mais água. E aí existem algumas estratégias para se economizar tanto energia quanto água, né? Uma estratégia que a gente trabalha nos livros é a ideia de você usar a água nos momentos propícios. Então, você entra, liga, se molha, fecha, se ensaboa, abre, enxágua, fecha. Essa mesma dinâmica funciona para outras situações, né? Então, por exemplo, escovar os dentes. E aí, só água, né? Normalmente, como que as pessoas fazem quando elas não têm esse senso, essa consciência? Abre a torneira, passa creme dental, coloca um pouquinho embaixo da água e a torneira ali aberta e a água escorrendo. Escova os dentes, enxágua, pega a toalha, enxuga a boca e vai lá e fecha a torneira. Algo em torno de 70 litros de água podem ser desperdiçados numa escovação aí de 3 minutos, nesse sistema. Uma estratégia que a gente encontra nessas fontes. Você usa um copo, né? Então você enche um copo de água, né? Enche um copo com água, passa o creme dental, escova os dentes, usa a água para enxaguar os dentes e o que sobrar no copo para enxaguar. E aí você vai gastar em torno de 200 ml de água, né? Então, a gente citou aqui chuveiro e torneira, mas existem várias situações do dia a dia, né? Passar roupa, por exemplo. O ferro de passar roupa, ele gasta uma energia do momento em que ele está em temperatura ambiente até chegar à temperatura que você marcou no seletor. Essa energia, ela é gasta e você não passou roupa alguma ainda, né? Então, quando você utiliza o ferro de passar roupa para passar uma camisa, você gastou aquela energia inicial para passar uma camisa. Quando você acumula ali várias peças para passar todas de uma única vez, você gastou só uma vez essa energia inicial, né? Então, quando a gente coloca isso ao longo do mês, há uma diferença enorme, porque a potência do ferro ela é muito alta, né? Ou puxa muita energia, né? A quantidade de quilowatts-hora que ele consome por minuto é muito maior, por exemplo, que uma lâmpada, né? E aí a lâmpada é outra história, porque a gente tinha a incandescente que gastava muito, fluorescente depois, e agora a gente tem as lâmpadas de LED, né? Então esse é um caminho bem bacana que a gente integra matemática, integra educação financeira, porque diminui o valor da conta, e integra sustentabilidade, né? O uso racional dos recursos. O que você recomenda, então, no tocante a passar roupa, Joamir? Nós estamos ansiosos por soluções práticas para pôr. Passar roupa, Boulos, passar roupa é muito parecido com lavar roupa, né? Então você faz de uma única vez, o máximo possível de peças. Então, eu vou fazer uma conta aqui bem simples, tá? E também sem valor científico, tá? Você tem 10 peças de roupa para passar. Se você passar uma por vez, quando eu digo uma por vez, uma hoje, outra amanhã, você vai usar 10 camisas nos próximos 10 dias. Se você passa todo dia uma camisa, e suponha que aquele gasto inicial de energia para esquentar o ferro tenha sido de R$1, tá?
Eu tô exagerando aqui para poder ser um valor redondo. Você vai gastar R$ 10 ao longo desses 10 dias para passar essas 10 peças. Bem, se você pegar e passar as 10 peças de roupa uma após a outra, no mesmo momento ali que você vai gastar R$ 1 só, que é só a primeira esquentada. Né? Então você economizou R$ 9. Né? Isso funciona com a água de lavar a roupa. Né? Então você vai encher a máquina para colocar uma peça de roupa ou para colocar 10 peças de roupa, a quantidade de água que você vai usar é praticamente a mesma. Né? Você vai gastar até menos água com mais peças, porque vai caber menos água na máquina, né? Então, são dicas simples e que a matemática ali ajuda a entender essa dinâmica, né, da economia. Práticas educativas e sustentáveis. Ótimo, disse professor aqui, professora. Joamir, o tempo voou, porque é isso. Quando é interessante, quando é brilhante, suas explanações foram brilhantes, estão sendo, né? Então, eu queria que você me contasse uma coisa. Uma pessoa que você conseguiu fazer gostar de matemática, ou um professor, uma situação que despertou, né? Foi importante, decisiva na sua vida, com seus alunos, com uma classe, um aluno, enfim. E já emendando para ir se despedindo do nosso público. Temos 3 minutos. Vamos lá, Boulos. Eu considero que o professor ele tem um fator definidor muito grande no que essa criança gosta e não gosta. Né? Então, quando eu me olho como matemático, o que me tornou matemático, eu tive uma professora nos anos iniciais, né, que eu me lembro assim, que ela fazia lá propostas a gente chamava de probleminhas, né? Lembra disso? Então eu fazia rápido, entregava para ela e ela me elogiava e achava aquilo bacana e pedia para que eu explicasse para outros. Né? Então ali ela já começou a despertar em mim esse interesse pela matemática. E passado alguns anos, eu tive um outro professor, e aí lá no final do Ensino Fundamental 2, né, o professor Sueiro, que explicava assim, de uma maneira magnífica, ele tinha uma lousa bonita, assim, os desenhos das figuras, das situações que ele representava, e ele explicava, e ele dava atenção. Né? Então, eu me vi num certo momento no papel desses professores. Então, eu tenho alguns casos, não é apenas um, de ex-alunos que acabaram se tornando professores de matemática. Na verdade, professoras de matemática. Né? E eu conversar com eles e falar, poxa, a gente vai fazer vestibular de matemática porque o senhor despertou em nós a vontade de aprender e de ensinar matemática. Eu tenho um carinho muito especial, Boulos, pelos anos iniciais. Como eu disse, a minha esposa ela é pedagoga, né? E eu convivo com muitas pedagogas. Eu acho admirável a capacidade que as professoras do 1º ao 5º ano têm de criar, de transformar a matemática. Transformar não, mas deixar a matemática lúdica, com jogos, com instrumentos, né? E a disposição de fazer isso encanta as crianças. Então, se eu tivesse que deixar assim, uma mensagem, continuem sendo assim. As crianças adoram essas dinâmicas. A matemática ela já tem, por natureza, uma característica lúdica. Né? Os jogos, a matemática ajuda a compreender os jogos ajudam a compreender a matemática. E isso é muito efervescente nos anos iniciais. Então, eu tiro o meu chapéu, que além de ensinar matemática, elas ensinam história, geografia, ciências, língua portuguesa, ensinam a magia de aprender a ler e escrever, né? Aprender a ler e escrever e como os pais dizem, né? Fazer continha. Então, é isso, Boulos. E fico muito agradecido pelo convite, né? E, foi um momento sensacional, adorável. Muito obrigado, parabéns. Não deixem de frequentar o nosso canal.
teremos sempre pessoas extraordinárias como esse professor Joamir Souza, né? Procurem no site da FTD os livros do professor Joamir, são fantásticos, são inovadores e realmente fazem da matemática algo especial, né? Um instrumento, mas também um momento de prazer de aprender matemática. É isso que o Joamir consegue nos passar. Obrigado a todos, muito obrigado a todos que entraram, os professores, e o tempo que vocês dedicaram. Obrigado, Joamir, do fundo do meu coração. E você também, continue assim, apaixonado e apaixonando as pessoas para a educação matemática. Obrigado, Joamir. Obrigado, Boulos. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos aí que participaram nessa sexta-feira à noite. Abraço, Saúde. até mais, gente. Saúde para vocês. Abraço. Abraço.